Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Aqui no Sinduscast, nos estúdios do Sinduscom Paraná Oeste, nós trazemos temas relevantes que estão ligados à indústria da construção civil e que impactam o nosso dia a dia, as nossas obras, a nossa indústria como um todo, tão forte e que precisa estar organizada, estar estruturada para que a gente possa crescer e evoluir cada vez mais. O Sinduscast ele é possível graças aos nossos patrocinadores, que são os nossos apoiadores dessa segunda temporada. Eu quero agradecer à Mútua Caixa de Assistência, ao Senai e também à R Dalmolin, que estão junto conosco nessa segunda temporada, que fazem realmente acontecer aqui esses episódios. O episódio de hoje é um episódio muito especial. Eu trago aqui à mesa nosso presidente, Ricardo Parzianello, engenheiro civil, pós-graduado em gestão empresarial, atual presidente do Sinduscom Paraná Oeste, gestão 23-25, conselheiro do SESI Paraná e sócio da empresa CPD Construções Limitada. Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Sinduscast. Obrigado, Vinícius. É uma honra estar aqui participando com vocês hoje. Bacana. O nosso tema hoje é a governança territorial organizada que nós temos aqui na nossa região, que é o POD. E para falar disso, nós trouxemos aqui o Alci Lúcio Rota Júnior, natural de Cascavel, 46 anos, formado em administração pela UEM, bacharel em Direito pela Univel, pós-graduado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela PUC, e ainda tem pós-graduação em Ciências Políticas e Planejamento Estratégico pela ADESC. Atua profissionalmente no departamento comercial da Rota Alimentos, ex-presidente da SIC, da Cassiopar, da APAC e da Codesc, e atualmente é vice-presidente da Cindy Lojas e presidente do POD, que é no qual vamos tratar hoje neste episódio. Rota, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Obrigado, Vinícius e Ricardo, uma honra estar aqui no Sinduscom. Bacana. Rota, o nosso público, né, os nossos episódios, eles são justamente para todo mundo que está ligado à indústria da construção. Então, seja um construtor, seja um fornecedor, e seja a população que está envolvida em obras, que está envolvida, né, nessa indústria. E o sindicato, ele é uma forma organizada da gente reunir todo mundo, né, junto para pensar e evoluir esse negócio. E o POD, eu quero que você explique um pouco sobre ele, mas o POD me parece algo muito parecido também, né? Essa gestão, unir as pessoas, unir os interessados, né, num único ponto. Fala um pouco sobre o POD, como que ele nasceu, que a gente possa levar esse conteúdo pro pessoal. Bom, o POD chama Programa Oeste em Desenvolvimento, foi criado há mais de 10 anos. Inicialmente, né, uma ideia que surgiu dentro do associativismo, né, teve uma participação muito ativa da MOP, tanto é que o primeiro vice-presidente do POD foi o Marcel Micheleto, que atualmente é prefeito de Assis novamente. E nada mais é do que um programa que reúne a iniciativa privada, poder público, para tratar de assuntos que impactam no desenvolvimento da nossa região. Né? Então, hoje fazem parte parques tecnológicos, universidades públicas e privadas, conselhos de desenvolvimento, as governanças locais, prefeitos, vereadores, através da MOP, a CAMOP, SEBRAE, Cassiopar, enfim, todos os atores, né, Itaipu, todos os atores que são importantes para o nosso território, né, e que de alguma forma vão discutir dentro das câmaras técnicas o que pode ser feito, trazer soluções, recomendações para o poder público e juntos, né, chegar num consenso.
O POD é o porta-voz, então, desse setor, né, das demandas. Sempre me pareceu que o POD nós temos uma bandeira que precisa ser levantada, é o POD que a gente vai canalizar nessas informações para que ele leve essas demandas para o poder público, por exemplo, ou para interesses que sejam regionais. Sem dúvida, Vini. O POD ele foi criado exatamente para isso, né? Então, lá atrás, previa-se tinha uma dificuldade de entender quem que falaria em nome da região oeste para defender alguma demanda ou levar alguma sugestão para os nossos governantes. E o POD nasceu exatamente para suprir essa lacuna. Então, hoje, tudo que interfere, então, na região, né, é discutido através de técnicos, conforme as suas especificidades, e depois disso, a mesa diretora, a diretoria executiva, ele leva institucionalmente essas demandas para o poder público. Então, é um programa estruturado, né? A gente fala com muito orgulho que não existe nada parecido com essa forma de organização. Legal. A sinergia entre esses atores na região chama a atenção de todo mundo que vem conhecer. Hoje nós temos 8 câmaras técnicas e um grupo de trabalho em atividade, muito atuantes, com cronograma, com planejamento, né? O Sebrae sempre nos auxiliando de forma muito ativa. E realmente hoje ele é um modelo, né, que muitas regiões do Brasil e do Paraná vêm a Cascavel para conhecer, para a região oeste conhecer, e realmente ficam muito entusiasmados com o que a gente construiu, apesar do pouco tempo. Sim. Ô, Ricardo, o Sinduscom, ele canaliza também muitas necessidades, demandas do setor, né? E muitas vezes, apesar de nós sermos, né, o segundo maior sindicato do Paraná, às vezes a gente também tem dificuldades, né, de aproximação com algum poder que, de repente, uma voz mais forte possa alcançar. Dessa forma que você enxerga também o POD? Como é que você vê a nossa relação, o Sinduscom, com o POD? Sabe o que é interessante? O Sinduscom é o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Oeste do Paraná, né? Hoje, a nossa base territorial do Sinduscom aqui são de 50 municípios do Oeste. Acho que o POD praticamente é a mesma coisa. Então, claro que a gente atua mais nas demandas relacionadas ao setor da construção civil, mas é muito bom o POD ter essa visão, principalmente das questões estruturantes, infraestrutura, empregabilidade, que tem tudo a ver com as demandas também do setor da construção civil, né? Então, o POD e o Sinduscom, eles estão andando juntos, né? Essa necessidade de ter uma representatividade mais forte, integrando principalmente essas entidades do Oeste do Paraná, e o Sinduscom sempre apoiando o POD, é muito importante. Ô, Rota, e qual que é a gente recebeu aqui recentemente, nos nossos estúdios, o Ricardo Lora, né, atual presidente da Codesc, né, que te sucedeu no conselho. No conselho não, Coordenadoria. Na coordenadoria, né? E nós recebemos também aqui o presidente daí do CODEFOS, né, do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu. E aí, ali falou-se muito, né, sobre o papel, né, da Codesc, do CODEFOS, no desenvolvimento de 30 anos, 50 anos, pensando sempre no futuro. Qual que é a diferença para a gente entender assim, né? A Rota estava na Codesc e foi para o POD. Qual que é a diferença desses dois programas, né? Bom, perfeito. As governanças locais, a exemplo do CODEFOS, CODEMED, PRODESG e a Codesc, elas tratam de assuntos, primeiramente, a longo prazo, né? A gente sempre frisa muito isso, até para não concorrer com as entidades já estabelecidas na cidade, mas tratam de assuntos locais. Tá. E o POD, ele é uma governança territorial, regional,
Porém, ele trata também de assuntos emergenciais, assuntos presentes, assuntos... Na verdade, tudo que interfere, né, qualquer tipo de entrave que possa interferir no desenvolvimento da nossa região, é pauta para as câmaras técnicas do POD. E lembrando também, Vini e Ricardo, que o Ricardo tratou muito bem do papel do sindicato, que é também regional, e como é importante a sinergia, né, das entidades com o programa. O Sinduscom, ele é representado através da FIEP dentro do Conselho de Administração, né? São a cada 2 anos essas cadeiras elas mudam, né? Então a FIEP ela indica 2 sindicatos, um suplente e um titular para representar. Todas as federações estão representadas dentro do programa. E os assuntos são transversais, né? Por exemplo, se pega energia, a gente tem dificuldade, né? A construção civil tem dificuldade também da qualidade da energia. Que é uma das pautas principais, inclusive, do Edson Vasconcelos, né? Exatamente. Ele fala muito do plano energético, energia, isso. Então aqui, e também com a ajuda da FIEP, nós estamos tentando fazer um mapa energético aqui na região oeste para identificar quais são os principais gargalos de fornecimento de energia. E baseado nisso levar, né, para a Copel para tentar fazer uma ação emergencial. Mas aí tem conectividade, tem infraestrutura, tem empregabilidade, enfim, são vários temas que interferem, né, não só no Sinduscom, mas em toda a região. Queria que você trouxesse aí um pouco dos últimos trabalhos que foram desenvolvidos dentro do POD, até para deixar isso até mais palpável, né? Para que o pessoal entenda assim, tá, beleza, entendi que é uma governança, entendi que os assuntos são regionais, entendi, igual o Ricardo citou, empregabilidade, que é um problema, mas eu queria que você trouxesse, assim, os últimos acontecimentos que foram realmente relevantes ali. Obviamente tudo é relevante, não quero dizer que não seja, mas que seja palpável para as pessoas entenderem, opa, pera lá, então esse papel ele é realmente fundamental. Sem dúvida. Primeiro, eu vou trazer alguns temas, então, algumas entregas palpáveis. Primeiramente, eu sempre cito a questão da sanidade animal, né? A Câmara Técnica de Sanidade, que através do programa e de várias outras mãos, né, tornar o Paraná livre de febre aftosa sem vacinação, né? Então isso já faz alguns anos, já há uns 2 anos, e o Paraná começou a negociar, experimentar mercados que até então só Santa Catarina conseguia em função do seu status. Isso trouxe uma série de benefícios e investimentos para a região. A gente vê na cadeia de suíno e bovino, né, uma movimentação muito grande, porque, né, abre-se uma cortina gigantesca de oportunidades. Eu cito também sempre a questão da empregabilidade. Né? Por que foi criado a Câmara Técnica de Empregabilidade? Porque nos últimos 20 anos foram criados mais de 70 mil vagas de emprego no Oeste. Hoje fala-se em mais de 10 mil vagas em aberto. Sim, e deve ter mesmo. E aí, né, esse grupo de trabalho começa, né, essa Câmara Técnica começa a debater assuntos que possam, né, trazer soluções para essa questão. A gente sabe que a empregabilidade, se a gente tivesse essas vagas cobertas, certamente o desempenho da região seria outro, muito maior. Né? O oeste do Paraná cresce mais, né, 2023, né, o Paraná cresceu 5%, o Brasil, o PIB, né, cresceu o Paraná 5%, o Brasil 2,8% e o oeste do Paraná 8%. Então, o oeste do Paraná cresce mais que o Paraná cresce mais que o Brasil. Então, eu fico imaginando se a gente conseguisse realmente suprir todas essas vagas, né? O oeste, né, cresceria ainda mais. O que a gente identificou é que existe e isso tem uma relação direta com a construção civil. Tem um gap, né, uma deficiência de moradias populares gigantesca na região. Então, são assuntos que começam a ser debatidos, porque
hoje tem empresas que buscam funcionários num raio de 100 km. O cara fica 2 horas, no mínimo, dentro de um transporte coletivo para chegar a trabalhar. E se ele tivesse, o que é o problema? Moradia de custo, né, acessível, para que esse trabalhador consiga trabalhar próximo ao local de trabalho e ter mais qualidade de vida. Eu cito também a questão da infraestrutura, né? Há 3 anos a gente debatia sobre a questão da modelagem do pedágio. O programa, né, ele mobilizou a região e entendeu que não faria sentido a modelagem de outorga onerosa. Certo. Né? Isso traria um custo gigantesco para a tarifa do pedágio. E na ocasião, foi o único estado da federação que não teve licitação de pedágio através da outorga onerosa, com essa modalidade. Né? Conseguimos, foi uma conquista gigantesca, a modelagem de menor tarifa. Por uma série de questões, né, a gente lamenta não ter mais concorrência, mas se a gente tivesse na modelagem de outorga onerosa, certamente as tarifas seriam no mínimo aí 20%, 30% mais caras. Caramba! Né? Então, são uma série de benefícios, né? Eu cito sempre então o trabalho do Sebrae, Fundação Araucária, sempre apoiando as câmaras técnicas, trabalho de altíssima qualidade, voluntário, né? Eu sempre digo que não é porque é voluntário porque que será feito com má vontade. Sim. Pelo contrário, né? São pessoas... Se está ali é porque tem realmente intenção, né? A gente vê, né, lideranças aí consolidadas, presidentes de cooperativa participando, né, ativamente engajados, doando o seu tempo, que é o seu bem maior, né, em prol da coletividade. Sim. Ô, Ricardo, é legal essa questão que o Rota trouxe, né, que dentro das câmaras técnicas, dentro dos grupos de trabalho, buscam-se soluções, e essas soluções, elas são para melhorar aquele certo ambiente, né? Então, por exemplo, na empregabilidade, que é um problema grave nosso hoje, né? A indústria da construção civil, Rota, para você ter uma ideia, assim, como... Você falou de desenvolvimento, que isso impacta. Hoje existem obras que não iniciam, né? Construtoras que não tomam a decisão de começar obras em função da falta de mão de obra. Então isso é muito louco, porque você está deixando de gerar riqueza, transformação, né, Ricardo? Por um problema que é a empregabilidade. E aí o Rota trouxe justamente a questão das moradias populares, desse déficit, e a gente tem visto um trabalho bacana do presidente Vinícius Bosa, né, dentro da Coavel, né, e inclusive a moradia popular é uma das bandeiras do prefeito Renato Silva, né, ele tem levantado isso de forma clara, assim, que é a bandeira dele, é a moradia popular. E aí o Sinduscom entra muito forte, né? Sim. Hoje, um dos principais gargalos da nossa região oeste é a questão da empregabilidade, né? Nós sabemos que por ser uma região muito produtiva, rica principalmente devido ao agronegócio, que é a vocação da nossa região, Cascavel e também toda a região oeste, acaba tendo essa necessidade de mão de obra, empregabilidade, né? E a nossa região oeste, até estava assistindo um documentário ontem muito interessante dos 50 anos da Itaipu, não sei se alguém já assistiu, e comentando daquela época, em 1970, quando eles tiveram que fazer, o Brasil fez o acordo com o Paraguai e resolveram construir a Itaipu. Como que foi a dificuldade de uma região que tinha 20 mil habitantes do dia para a noite e tinha 50 mil trabalhadores a mais na cidade, né? Então a gente vê que desde aquela época a nossa região é muito rica, tanto na questão energética com Itaipu, mas também do agronegócio, que a terra é boa, né? E com isso as outras áreas acabam surfando dessa necessidade, a própria construção civil, né? Com isso acabou tendo demanda de novas obras, moradia. Naquele momento teve que construir Vila A, Vila C, Vila B, né? Toda para aquela região.
E hoje não muda, porque todas as regiões do oeste do Paraná estão enfrentando essa dificuldade. Precisa de mão de obra, mas às vezes não tem uma moradia digna e com preços condizentes para que pessoas de fora migrem para a nossa região, né? Então essa é uma situação, até que o Alci poderia estar comentando com a gente, como que a gente poderia fazer um trabalho, porque a gente sabe que a nossa região precisa de mão de obra, né? E a gente precisa, o próprio prefeito, o próprio Vinícius Bosa estão trabalhando ativamente nisso, para que consiga trazer moradia digna para que as pessoas trabalhem aqui com uma certa tranquilidade, sabendo que ela vai ter a sua casa própria, porque é isso que às vezes ela precisa. A gente tem oportunidade de emprego, mas não tem a moradia, que é o que dá segurança para o trabalhador, né? Sem dúvida, esse eu acho que é o principal dilema, e não é só de Cascavel, é da região, né? Porque a gente vê, né, cidades que têm bases industriais, exemplo, Matelândia, Medianeira, Assis, Chateaubriand, Marechal, todas elas têm dificuldade gigantesca de mão de obra, né? E aí entra a questão do transporte, né, fornecido pela indústria. Mas o cenário ideal seria, né, aumentar a oferta de moradias populares nessas regiões. Cascavel, a gente sabe de um pouco mais da dificuldade em função do custo do terreno, né? E é por isso que eu acho que a cada 4, 5 anos o perímetro ele aumenta, né? É uma forma de baratear, né, o custo da terra, né, e fazer com que a moradia tenha um custo acessível. Mas sem dúvida nenhuma, existe muita oportunidade na região, o gap realmente é grande, e a construção civil ela tem muita coisa para fazer ainda na região oeste. A gente não vê, né, a região ela tem essa vocação no agro, né, é uma produtora. Eu falava com pessoas do oeste de Santa Catarina. O oeste de Santa Catarina tem um relevo totalmente acidentado, não consegue produzir os grãos para a cadeia da proteína animal deles, importa, né, entre aspas, 5 milhões de toneladas de grãos para ração por ano do Mato Grosso do Sul e do Paraguai. E o oeste ela tem uma característica única, que produz tudo que ela transforma, ela produz aqui. Agora a gente precisa muito avançar nessa questão. Outro ponto muito importante que eu sempre cito, Vini Parzianello, é a questão da nossa diretriz massiva transformadora, a nossa DTM, que é ser líder global em tecnologia e conhecimento agregados à proteína. Esse é o nosso mantra, é o nosso norte, né? E foi baseado também muito na missão técnica que a gente fez há 2 anos atrás em Israel, e tem relação direta, né, com a inovação e com a educação. Já faz 2 anos, sabe? Foi um pouco antes da guerra, né? Foi uns 2, 3 meses antes da guerra. E o que é isso? A gente sabe muito bem produzir grãos e transformar isso em carne, em proteína. Porém, o nosso objetivo é entrar de cabeça na questão do conhecimento e inovação. Aqui na região oeste, uma das câmaras técnicas nossas é o Iguaçu Vale, que já foi considerado o melhor hub, sistema de inovação consolidado do Brasil, né, através da CNI, inclusive. E o que a gente pretende através da inovação, que é o Iguaçu Vale, e da Câmara de Educação, é investir bastante em educação. Né? A gente sabe que, né, tem casos aí, né, que são clássicos no Brasil, como o de Sobral, no Ceará, que tem IDEB acima de 90. De trazer boas práticas para cá, né? As câmaras indicam investir bastante em educação empreendedora e inovação, e por que não também em inglês, né? Mas a ideia é, se a gente quer ser, né, líder global em conhecimento e tecnologia, a gente vai ter agregados à proteína, a gente tem que investir bastante em educação. A gente percebeu lá em Israel quanto a educação transformou aquele território novo, né? O território de Israel, ele tem um pouco mais de 70 anos, tem mais de 20 prêmios Nobel, é um gigante da inovação. Legal.
E aqui a gente pretende sim, né, a gente já tem até entrado em contato com a MOP, através, né, do prefeito que assumiu recentemente, da importância da gente melhorar, fazer um trabalho em bloco de melhorar o IDEB regional. Muitas cidades fazem isso individualmente, mas a gente quer inovar e fazer com que a região oeste melhore a sua educação de uma forma Você acha geral. que as cooperativas podem ser papel atuante nisso aí? Eu acho que é um trabalho em conjunto, e a gente tem alguns exemplos também. Eu cito sempre Serranópolis. Serranópolis tem IDEB acima de 90, se eu não me engano 90, 88, 90, é um negócio, claro que dentro é uma cidade tem uma população relativamente pequena, mas eles criaram lá um case que é exemplo que pode ser replicado para as outras cidades da região oeste que têm o mesmo tamanho. E as outras maiores a gente tem que sim buscar fórmulas e boas práticas para que seja melhorada a educação, né? Eu acho que é um passo que a gente dá agora para colher lá na frente. Talvez a gente não vai ter, né, resultados emergenciais, mas lá na frente com certeza a gente vai colher. Alci, nós temos o agronegócio, que seria a vocação da região, né? Mas nós temos micro-regiões que são polos. Você pega Foz do Iguaçu, energia e turismo. Toledo, farmácia e agronegócio. Cascavel, polo de saúde, polo de educação, indústria. Além do agronegócio, né, que é a vocação, quais outros setores têm um exponencial de crescimento na nossa região aqui do oeste do Paraná? Eu acho que o oeste ele é uma riqueza, né? É um oásis. E tanto prestação de serviço, indústria e agro, eles podem crescer muito. Se a gente melhorar todos esses gargalos, esses entraves, eu tenho certeza que muitas cadeias podem se intensificar e se sobressair na região. Mas a gente precisa sim melhorar esse ambiente. E a educação, eu sempre cito e falo que a gente precisa investir muito em educação. É basilar, né? A gente precisa investir. A gente sempre fala, mas a gente quer crescer mais e tal, a gente quer ser referência. Mas como é que a gente vai fazer isso se a gente, primeiro, não tem nem mão de obra e a gente não está investindo em pessoas? A gente precisa investir. Mas sem dúvida nenhuma, né, a gente tem condições aqui, baseado, né, o Rainer sempre falava sobre regiões organizadas, né? Então o que as pessoas lá 10 anos atrás elas desenharam? Elas copiaram modelos da Europa, lá do norte da Europa, da Itália, que tem modelos parecidos com o que a gente tem aqui. De governança. E o que eles perceberam? Eles perceberam que quando aquelas regiões sofriam uma crise, uma crise nacional, elas entravam menor na crise e saíam com uma velocidade muito maior. Legal. Por que acontece isso? Porque existe organização, né? Existem pessoas buscando soluções, recomendando passos para que a região ela se fortaleça e saia de dificuldades cada vez mais rápido. Então, eu não tenho dúvida que outros segmentos podem se destacar na região, mas o que a gente hoje, essa nossa diretriz massiva transformadora, ela se baseia na vocação principal dela. E não eu sempre cito, a gente não quer ser líder quando fala, muita gente confunde tecnologia e conhecimento com proteína, associando aquelas proteínas cultivadas, artificiais, sim. De laboratório, as constituídas. Não é isso, né? Eu cito também um exemplo, nós temos uma câmara de máquinas e equipamentos aqui no POD. O que é a nossa DTM dentro da máquina, dentro da câmara de máquinas? É desenvolver equipamentos e tecnologias que possam aumentar a nossa produção
né, a gente sabe que não pode, a nossa área de produção ela é estática, nós não vamos ampliar a nossa área de produção, mas o que a gente pode fazer? Ampliar a tecnologia, melhorar a tecnologia para ampliar a produção, é o que o Show Rural promove todo ano. Sim. Da própria cadeia produtiva do negócio. Exatamente. Então, o que é ser líder global em tecnologia e conhecimento? É desenvolver, através de pessoas capacitadas, equipamentos e tecnologias e genéticas capazes de melhorar. Isso a gente pode aplicar dentro da nossa região e também vender para outras regiões do Brasil e, por que não, do mundo. Claro. Você citou que são 8 câmaras técnicas? 8 câmaras técnicas e um grupo de trabalho. Lembra quais são? Vamos lá. Prova, valendo! Talvez eu esqueça alguma. Vamos lá. Máquinas e equipamentos. Tá. CTPM, que é pequenos negócios. Ah, tá. CTPN. Temos energia, infraestrutura, sanidade, empregabilidade, educação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí tem um grupo de trabalho que é o de bovinocultura, que é recente. E tem mais uma, Não, que eu já vou lembrar. Máquinas e equipamentos, CTP, energia, infraestrutura, sanidade, empregabilidade, educação. E o Iguaçu Vale. O Iguaçu Vale. Que é a inovação. Uhum. Legal. E aí, essas câmaras técnicas têm reuniões presenciais ou reuniões Eles híbridas? se reúnem com frequência, algumas semanalmente. O POD também tem reuniões mensais? O POD tem 4 reuniões do Conselho de Administração a cada 2 meses. Certo. Que participam, então, titulares e suplentes são, se eu não me engano, 19 cadeiras. Se reúnem aonde? Na SIC? São itinerantes. Aí, um dia em cada... Sim. Como é uma governança territorial, a gente acaba fazendo reuniões. Foz, Medianeira. Hoje nós temos a nossa diretoria executiva, que é composta por mim, o Clédio Marshall, que é diretor da Lara, e o Khaled Naka, que já foi presidente da Cassiopar, né, um líder aí muito atuante na região. Então, nós 3 são presidente e 2 vice-presidentes. A nossa estrutura é muito enxuta, tem a Lara, que é a nossa executiva, a Nicole, que ajuda a Lara, e o nosso assessor de imprensa, que é o Gia Paterno. Legal. São 3 pessoas. Mas o trabalho acontece, a exemplo da Codesc, dentro das câmaras técnicas. A gente tem uma maior consideração e respeito às pessoas que semanalmente estão se reunindo. É o que a gente fala dos comitês técnicos do sindicato, né? Esse é um modelo que a gente também utiliza aqui no Sinduscom, né? Nós temos os comitês de obras públicas, indústria imobiliária, meio ambiente, e é ali que realmente onde a coisa acontece, né? De lá que saem as diretrizes para a gente. A parte institucional, mas quem trabalha realmente, são essas câmaras aí. Legal. Rota, bacana a gente falar sobre isso, a gente entender que tem pessoas, tem profissionais que estão buscando um desenvolvimento maior para o nosso oeste. Acho que a gente não pode ficar pensando assim, não, mas a gente já chegamos no patamar e não tem que fazer mais nada. Justamente ao contrário, Sim. né? Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente desenvolve, mais a gente precisa de ações para continuar esse desenvolvimento, né? Sem dúvida. Então, parabéns aí pelo trabalho à frente do POD nessa... São 3 anos de gestão? São 2. 2 anos? 2 anos. 2 anos. 2025 e 26. 25 e 26, isso. Legal. E para nós é importante a gente falar sobre isso, para a gente, inclusive, entender que em alguns momentos o POD pode ser realmente, ou deve ser esse porta-voz, deve ser esse meio, essa ferramenta que vai alcançar pessoas que de repente o sindicato não conseguiria
alcançar, né? Queria que você deixasse as tuas palavras finais aí nesse nosso episódio, depois o Ricardo também pode falar um pouquinho. Bom, eu queria agradecer pelo espaço e pela oportunidade. Eu acho que é sempre muito valoroso divulgar essas boas ações. Fica aqui o meu compromisso de continuar sempre levando o pod aí no lugar que ele merece. Eu sempre falo que o meu maior desafio é dar continuidade ao belíssimo trabalho do Costenaro, do Danilo e do Rainer. Agradecer o Sinduscom pelo apoio de sempre, a FIEP, o Edson, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. A gente trabalhou junto na SIC. É um líder muito engajado, envolvido. E o pod sempre estará à disposição aí para o que for necessário. Obrigado, Rota. Rota, parabéns pelo belo trabalho que vem desenvolvido pelo pod. O Alci é um grande associativista aqui da nossa cidade de Cascavel. Obrigado. Sempre pensando em prol de todos, não só dele próprio. Passou pela SIC, Codesc, e agora esse novo desafio pod. E é de pessoas assim que a gente precisa, que pensam pelo coletivo, Então, obrigado. Parabéns. A gente se coloca à disposição também de todas as demandas que o pod necessita. O Sinduscom sempre apoiou e continuará apoiando, porque a gente sabe que o trabalho que é desenvolvido ali dentro é em benefício de toda a região oeste do Paraná, e é isso que a gente deseja, um oeste produtivo que esteja sempre em crescimento. Obrigado, presidente. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, apoiadores que estão conosco nessa segunda temporada do Sinduscast, a Mútua Caixa de Assistência e também o Senai, que está junto conosco nessa segunda temporada. O Sinduscast vai ao ar no YouTube e também no Spotify. Caso você queira nos ouvir pelo Spotify, é muito fácil, acessando lá os nossos episódios, você pode baixar e vai sair viajar, vai para Foz, vai para uma cidade e você acaba conseguindo assistir ou ouvir um episódio inteiro. Caso você tenha alguma dúvida, não hesite em nos chamar ou em comentar aqui embaixo, que teremos aí o maior prazer em responder. Combinado? Valeu, muito obrigado e até o próximo episódio.